Oi, galera. Vamos ver aqui, ó. Câmera. Olá, boa tarde. Boa tarde, entrei certo. Beleza. Quem estava pensando que tinha entrado errado aí? Josimar, quanto tempo, meu bem? É que eu ainda estou no trabalho, estou saindo, estou fechando aqui uma edição, aí eu estou com Bom várias telas vê-lo por abertas. aqui. Bom vê-lo por aqui. Seja bem-vindo. Professor, quer começar agora? Quer esperar mais 5 minutinhos? Bom, acho que podemos esperar mais 5 minutinhos para fechar os 10, que eu gosto de um número redondo e um número par. E aí, ao tempo que o pessoal vai chegando, eu entendo que muita gente esse horário está saindo do trabalho, está no traslado para o trabalho, né? Então, para dar tempo de se ajeitar e ouvir. Eu pretendo ser bem rápido, bem dinâmico, na verdade. Então, dá para a gente aguardar mais 5 minutinhos. E vamos convidar o pessoal aí, quem está em casa, está se locomovendo para a faculdade ou para casa, chama o povo para entrar aqui na oficina. Vai ficar gravada também, tá? Eu já coloquei aqui para gravar, e depois vocês poderão ter acesso. A gente vai deixar lá na TV, mas é importante que vocês participem também. Então, né, mesmo quem for de fora da instituição, quiser participar, o evento é aberto, tá? Chamem os colegas aí, a gente está esperando. É isso aí. Daqui a 5 minutinhos, volto aqui. É o tempo de pegar um cafezinho e só. Não, não.
Agora sim, vamos lá, vamos começar. Então, acho que eu não preciso... o Josimar já ajudando a gente ali, aguardar um pouco. Então, a gente está dando início à nossa semana de jornalismo, integrada com a Semana Nacional de Economia Criativa, aqui pela CJ Madureira, né, trazendo aí para a nossa primeira oficina, palestra, atividade, enfim, a redação para a web com o professor Gustavo, que é coordenador do curso de jornalismo, que você já conhece bem. Temos alguém aqui que não é da Estácio Madureira, alguém que é de outra Estácio, ou que é de, enfim, não é aluno da Estácio, é aluno de outra instituição. Olha, que legal, Ana! Prazer, querida, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Faz marketing. E aqui, ó, Cristiane de Campinas. Opa! Conheço Campinas, é muito bonito. Que bom, Cristiane, seja bem-vinda também. No final, a gente vai ter um formulário para entrega do certificado, tá bom? Além do formulário de presença, que é das horas computadas aqui da Estácio mesmo. Então é isso, gente. Vou deixar agora a palavra com o professor Gustavo para começar aqui com vocês. Enquanto isso, eu vou lá ligar o meu computador para ficar nos bastidores aqui, daqui a pouco alimentando o chat, né, o que vocês tiverem de questões, de perguntas. Ju, de publicidade, bem-vinda, Ju. Publicidade e jornalismo sempre caminhando juntos. E aí, já fez graduação. Jornalismo, muito bem. Tá, vou ficar ali no chat, fazendo a mediação e daqui a pouco, lá no finalzinho, colocando o link para vocês, inclusive da palestra que a gente vai ter da Semana Nacional à noite, tá bom? Tem aqui o Maurílio, tá com a mãozinha levantada. Algum questionamento antes da gente começar, Maurílio? Pode falar. Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Tudo bom. Gustavo, passa uma informação para mim. O link vai ser no chat, o link de presença, né? Isso, exatamente. A gente vai até às 18h10 por aí, né? Vamos ver. Acho que até às 18 horas a gente consegue encerrar, sanar as dúvidas. Vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. Então, mais ou menos até às 18, uma margem de erro de 10 minutos para mais e para menos. Beleza, então. Obrigado, viu? Tá certo, sem problemas. Então, respondido aqui o Maurílio, gente, nosso bate-papo hoje, ele é sobre redação jornalística para a web. Então, olha só, é algo que a gente é muito requerido no mercado de trabalho, especialmente hoje, né? O perfil, você já deve ter escutado isso várias vezes na faculdade de jornalismo, na faculdade de marketing, na faculdade de publicidade e propaganda. O perfil requerido do profissional hoje para o mercado de trabalho em comunicação social é um perfil multimediático. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso ser bom em todos os tipos de plataforma? Quer dizer que eu preciso saber produzir para TV, para rádio, para impresso, para aquilo, para internet, para aquilo outro, para rede social e tudo? Não necessariamente. Primeiro, eu acho, para a gente começar essa reflexão, a gente tem que entender, eu gosto muito de ir na etimologia, né? Mas eu gosto muito de entender as palavrinhas. Quando exigem da gente, por exemplo, um perfil multimediático, o que isso quer dizer? Eu tenho que dominar multimídias. Ora. Temos um Sherlock Holmes aqui, não é verdade? Mas o que é uma mídia? Tem aqui alguns alunos, eu estou vendo aqui alguns alunos, a Ana Cleia, né? Quem estava mais aqui? Alguns alunos meus da minha disciplina de redação e produção para web, inclusive saiu muito bem na prova, né? A maioria, pelo menos. Eu já fiz essa perguntinha para eles. Mas o que é uma mídia? A gente entende como mídia tudo que recebe e transporta conteúdo. Tudo que recebe e transporta conteúdo. Tudo. Uma caixa de papelão é uma mídia? Uma caixa de papelão é uma mídia. A internet, as redes sociais são mídias? São mídias. A TV é uma mídia? Sim, se eu posso receber e transportar conteúdo, eu entendo ali, pelo menos na definição da palavra, que eu estou lidando com uma mídia. Nós mesmos, nossos corpos são mídias. A gente recebe e transporta conteúdo. A gente reproduz conteúdo. Eu estou reproduzindo conteúdo aqui para vocês, mas a gente põe conteúdo na pele também, né? Quem tem suas tatuagens aí, tudo. A nossa composição estética é uma construção de conteúdo, de informação. Então, nós também somos mídias. Se é requerido hoje do profissional de comunicação que ele tenha um perfil multimediático, isso quer dizer simplesmente que ele precisa compreender como se expressar em diferentes plataformas.
o que é algo muito mais exigente do que se pedia, pelo menos quando eu me formei, por exemplo. Eu não me formei em 2010, né? Já tem 12 anos que estou formado. Eu entrei na faculdade 1 ou 2 aninhos, acho que uns 3 anos depois, porque tive uma carreira militar antes disso, né? Colégio Naval. Quando eu me formei, o que era o momento, né? O que era exigido? Que eu dominasse algum aspecto da comunicação. Como eu comecei a minha carreira na televisão, na TV Cultura, foi onde eu comecei a fazer fotografia, inclusive direção de fotografia e tal, mas consolidei a minha carreira jornalística no impresso quando eu me formei, lá em 2010, um pouquinho antes, né, porque eu já trabalhava em jornais impressos desde 2005, mais ou menos. Quando eu me formei, eu já dominava o jornal impresso, e isso me bastou na minha carreira jornalística, né? Fui repórter de rua, setorista, né? Fui subeditor-chefe, fui editor de caderno, fui fotojornalista, fiz todas as funções dentro do jornalismo impresso. Fui editor-chefe, subeditor, diagramador, fotojornalista. Eu nunca dizia não. Gustavo, tu sabes fazer tal coisa? Sei, fazia ideia. Mas na hora a gente aprende, né? O profissional da comunicação, jornalista, tem que ser meio cara de pau também. Então, na hora a gente aprende. Esse meu pensamento e a minha especialização que eu fiz questão de fazer em jornalismo impresso, hoje não seria cabível, não seria aplicável. Hoje, o que é exigido de vocês, não sei nem se vocês estão tristes ou felizes me ouvindo falar isso, é um conjunto de ferramentas muito mais amplo do que o que foi pedido para mim, do que foi pedido para a Natália quando ela se formou, do que foi pedido para meus colegas professores, e assim por diante. Os professores de vocês podem confirmar isso que eu estou falando. Por que hoje é exigido de vocês que vocês dominem tantas ferramentas, tantas plataformas, tantas mídias diferentes, sendo que há 10 anos, 12 anos, isso não é exigido? Isso acontece porque a comunicação, em função dos avanços tecnológicos, ela muda muito rapidamente. Quando eu digo muito rapidamente, é do tipo que, quando vocês entram na faculdade, estamos em 2022, né? Vamos supor que vocês entraram em 2020 na faculdade, a previsão de formatura 2024, né? Nos cursos de graduação, aí jornalismo, publicidade e propaganda. Eu acho que marketing é um pouco menos, né? Acho que são 3 anos. Quem aqui que é de marketing? A Ana Paula, pode até confirmar para mim. 2 anos, né, Ana Paula? Obrigado. Então, esse dinamismo com que a comunicação muda se dá nesse espaço de tempo de 2 a 3 anos. Quer dizer que quando vocês entram na faculdade e vocês sonham em aparecer na televisão, em ter um programa de rádio, em ter uma coluna no jornal o Globo, no Estadão, na Folha, quando vocês se formarem, vocês provavelmente vão trabalhar com coisas que, quando vocês entraram na faculdade, não existiam. O domínio do jornalismo digital, do web jornalismo, é uma dessas ferramentas. Tá? Vocês vão, então, ter que dominar uma plataforma que até bem pouco tempo atrás era tudo mato. Que maluquice, não é isso, na verdade? Quando eu entrei na faculdade, a gente, muito antes, no meu ensino médio, existia um tal de Facebook. Na verdade, eu era mais do Orkut, né? Do MSN, do Mirk, tive Mirk também. Mas existia um tal de Facebook em que tu eras convidado para fazer parte do Facebook. Não era só entrar no site e criar um perfil, não. A gente era convidado. Não sei se alguém aqui lembra disso. E olha a mudança que a gente teve em cerca de 2 anos. Em 2 anos, a rede social, o Facebook, ela se modernizou e se popularizou tanto que já não precisava mais de convite. Ela já não era mais algo assim tão exclusivo, sendo que nunca foi. Né? Talvez lá nos seus primórdios, no período acadêmico dela, possa até ter sido. O jornalismo segue pelo mesmo rumo. A comunicação social segue pelo mesmo rumo. A publicidade e propaganda segue pelo mesmo rumo. Só que, em função de uma superdependência que a gente tem tecnológica, de uma convergência que a gente tem para os meios digitais, hoje, a verdade é essa: quem domina o digital vai sobressair no mercado de trabalho.
Se tu dominas o texto e escreves bem pra caramba, eu sou autor de livros e tudo, mas não domina o cenário digital, então vocês estão fadados a correr atrás aí do prejuízo ou estão fadados ao fracasso no ambiente digital. O próprio rádio, que é algo extremamente ali, quase que imutável, ele precisou ceder e se adaptar ao ambiente digital. Hoje, eu vim para Estácio aqui, aplicar uma prova hoje cedo, aqui em Madureira, e eu vim escutando o CBN. Né? Aí para propaganda política, no período que eu vim, é exatamente o período de propaganda política, ouvi lá as mentiras dos candidatos, lá, depois voltou. Só que antes de ir para a propaganda política, o apresentador da CBN, do programa que eu estava ouvindo, ele falou assim, gente, agora nós vamos começar, falou mais ou menos assim, agora nós vamos fazer uma pausa para o horário eleitoral gratuito, mas nós continuamos as nossas conversas, nossa atividade no podcast Rádio CBN. Então, se você não quer ouvir o horário político, você nos acompanha aqui na internet ou no seu reprodutor de podcast aí tudo, na Alexa, aí fez a propaganda dele lá, do programa e tudo. Então, olha só, olha essa adaptação. Hoje a gente tem o videocast, quer dizer, o cara está gravando um programa de rádio, mas está sendo gravado aquilo e transmitido no canal do YouTube também. Olha essa multimedialidade que a gente tem aí. Por isso, a importância do nosso debate de hoje. Como é que eu vou dominar, e aqui eu vou falar de redação apenas, mas como é que eu vou dominar técnicas de redação para esse ambiente para o qual tudo converge? A internet hoje, ela é como um buraco negro, ela suga tudo ao redor dela. É muito difícil, especialmente na comunicação, que a gente se mantenha no analógico, que a gente se mantenha só vendo televisão. Hoje a televisão está com estratégia de interação, né? De transmedialidade. Então, às vezes aparece um QR Code na tela, a gente tem que escanear para acessar aquilo outro e tal. Né? Isso acaba sendo um empecilho para a gente conseguir as vagas mais simples que a gente tem, às vezes, para redator num portal de notícias, por exemplo. Tá? Então, enquanto redator no portal de notícias, eu preciso dominar uma nova forma de produção de conteúdo. Essa nova forma de produção de conteúdo, que se adequa, né, e se molda também a partir da própria internet, ela é conhecida como pirâmide deitada. Eu sei que alguns de vocês já tiveram, de repente, uma dificuldade para entender a pirâmide invertida, e agora eu estou jogando no peito de vocês uma tal de pirâmide deitada. Quer dizer, o que é isso? O que come? Onde vive? Né? O que fazer com a tal da pirâmide deitada? Você já tinha escutado esse termo? Vocês já viram na faculdade? Ou, como eu falei, alguns colegas aqui eu estou vendo que são da minha turma, eu sei que eles têm esse bizu. Acertaram na prova, pelo menos, mais ou menos, né, Ana Cléia? Mas acertou ali, eu acho que ficou com 9, não foi, Ana? 9 e 8,5, foi por aí, foi uma boa nota, eu me lembro. Ai, eu não sei, eu acho que lá no CI estava mostrando 10, não sei se é verdade. 10 foi um erro, eu vou corrigir daqui a pouquinho, obrigado por me avisar. Bom. Tá, não foi um erro não, fez por merecer, ok? Inclusive, assim que acabar aqui, eu vou terminar de corrigir as provas de marketing digital e vou lançar agora à noite, tá? Antes das 9 da noite já está tudo lançado, para não ficar despreocupado. É que a turma é muito grande, tu sabes disso. Né? Mas então, voltando, a tal da pirâmide deitada. Olha só, quando a gente aprende jornalismo, e aquele professor tradicionalista de vocês, aquele professor velhão, que eles não me escutem falando isso, eles podem até levantar as mãos para o céu e louvar com toda a devoção e o amor a pirâmide deitada, a pirâmide inclinada, pirâmide invertida, olha aí, fui falar mal, a pirâmide invertida. A verdade é que hoje a pirâmide invertida ela é um modelo de produção que não se adequa ao cenário que a gente vive, que é a internet. O que a pirâmide invertida diz? Que eu tenho lead, ela me dá uma ordem de hierarquia, né, de informações para eu colocar no meu conteúdo jornalístico, no meu conteúdo informacional, qualquer que seja ele. Então, eu tenho um lead. O que é o lead? O lead é um resumo, vou botar bem entre aspas esse resumo. O lead é normalmente o primeiro parágrafo do texto jornalístico e ele consiste em responder às questões fundamentais do jornalismo. Quais são as questões fundamentais do jornalismo? Quanto ganha o jornalismo? Não, essa não é uma questão fundamental. Né? As questões fundamentais do jornalismo são quem, o que, onde, como, quando e por quê. São 6 questãozinhas bestas. O que isso quer dizer? Que para o texto jornalístico de vocês estar bem produzido, ou pelo menos num bom caminho, ele precisa responder esses 6 questionamentos.
Não é nem difícil fazer isso. Especialmente quando tem uma regrinha, que é a pirâmide invertida, que diz, desculpe, que vocês têm que responder esses 6 questionamentos no primeiro parágrafo. Agora, parem e pensem comigo. Hoje, a gente está sem tempo para tudo. A gente vive um mega, ultra, hiper fetiche pela velocidade. A gente está navegando na internet, no celular, está com 20 abas abertas, está com o reprodutor, está com o Spotify aberto ali, tocando uma música, está vendo, rolando o feed no Instagram, está alternando a aba para o Twitter para ver os tweets dos famosos, não sei o quê, a briga do fulano com o ciclano, não sei o quê. A gente vive fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Se eu jogo uma matéria para vocês, no ambiente digital, e que o primeiro parágrafo responde tudo o que vocês precisam saber daquela informação, hoje, no cenário atual, vocês vão continuar lendo essa matéria? Vocês vão continuar lendo os outros parágrafos dela? Se o meu lead já respondeu quem, o que, onde, como, quando e por quê? Vocês não vão, Josimar, assim, nesse momento, vocês não vão rolar o texto. E se não rolar o texto, a gente deixa de poder exibir, de repente, um espaço publicitário que a gente faz no site, quando a gente está fazendo a arquitetura dele, quando a gente está fazendo anúncios, permitindo os anúncios do Google, a gente deixa de fazer com que o leitor explore aquela informação, consequentemente, todo o trabalho que vocês tiveram para apurar e tal. Para esse ambiente novo, dinâmico, diferente, rápido, se evolui a estrutura de pirâmide invertida, em que eu tenho o lead, respondendo ali as informações, depois eu vou tendo o desenvolvimento da história jornalística e, por fim, a conclusão. No ambiente digital, a gente tem o que a gente chama de pirâmide deitada. Tá? Eu preparei um materialzinho, o material tem 2 slides, né? Por isso que eu nem tive pressa de colocar ainda aqui com vocês, mas eu preparei um material para mostrar, no primeiro momento, como é que, quais são os elementos pertencentes à pirâmide deitada. Depois desses elementos, eu vou mostrar para vocês, são só 4 elementos, é rapidinho, né? O pessoal da minha turma de redação e produção para a web pode ficar despreocupado, eu não vou perguntar mais para vocês me ajudarem. Ana Cléia, me diz o que é tal coisa. Pode ficar tranquila, Ana Cléia. Tá? O Lucas também, eu vi por aqui ele, ok? Mas, enfim, tá aqui, ó, Lucas de Oliveira. Pode ficar tranquilo, Lucas. Tua letra é um sacrifício para ler, viu? Mas eu consegui, fiz um esforço. Não vou perguntar não para vocês, eu vou assumir essa bola sozinho. E aí, depois de mostrar para vocês esses elementos, a gente vai procurar uns exemplos aqui na internet. Eu já deixei 2 sites diferentes abertos, tá? Deixei o G1 e deixei o site da Mundo Estranho. Da Super Interessante. Mundo Estranho. Deixa eu ver o que foi que eu abri, inclusive. Não, foi o Mundo Estranho. Tá? Que eles usam elementos diferentes disso que eu vou falar. Na pirâmide deitada, então, a gente tem essa estrutura aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Não. Espelhei o negócio errado. Isso é outra aula minha, tá, gente? Que eu dou aula no curso de cinema também. Deixa eu colocar aqui certinho, então. A crítica como gênero jornalístico. Mas seria uma boa aula. Prontinho, né? Vocês estão conseguindo ver aqui o material? Sim, professor. Sim. Tá, beleza. Então, olha só, o que a tal da pirâmide deitada é composta? Ela é composta por esses 4 elementos. Sim, ainda na pirâmide deitada, a gente tem o lead. Tá? E aí eu vou discorrer um pouquinho sobre eles, beleza. Além do lead, a gente tem a explicação. E eu vou explicar para vocês, olha só a redundância, o que é a explicação. Além do lead da explicação, a gente tem um outro elemento chamado de contextualização. Está faltando o U aqui nessa imagem que eu peguei aqui, ó, da internet. Então, a culpa não é nem minha. E além de, claro, lead, explicação e contextualização, a gente tem um elemento chamado de exploração. Entender isso é fácil. Entender a estrutura da pirâmide deitada, ou melhor, a forma como ela se dissemina, é um pouco mais delicado. E essa é a nossa missão de hoje. Ok? Então, olha só. O lead, assim como na pirâmide invertida, ele é a cabeça da informação. É o cabeçalho.
É ali que o leitor ele vai encontrar informações fundamentais que devem ser destacadas na notícia jornalística ou na comunicação que se queira fazer. Pode ser uma comunicação publicitária, pode ser a elaboração de um texto publicitário. Ainda assim, eu posso trabalhar com essa estrutura de lead. Só que na pirâmide deitada, ou seja, nessa estrutura de jornalismo para o ambiente de produção de informação, no ambiente digital, ao invés de, no lead, eu responder quem, o que, onde, como, quando e por quê, eu vou selecionar alguns desses questionamentos, algumas dessas perguntas, para colocar no lead. Ou seja, eu não vou responder todas, porque elas vão ser respondidas ao longo do meu texto e não mais no lead. Assim, eu faço com que o meu leitor ele passe por todos os elementos do jornalismo digital, que não são só textuais, tá? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Normalmente, a gente escolhe ali 3 questionamentos desses 6 que são fundamentais para responder no lead. Então, normalmente, a gente põe ali um quem, um que e um onde. Vai depender muito da linha editorial do veículo em que eu estou escrevendo. Se o onde é importante para trazer leitores regionais ali para aquela informação, ou alguém interessado na guerra da Rússia, por exemplo, aí eu vou colocar o quê? Vou colocar Ucrânia bombardeia ponte na Rússia após não sei o quê. Olha só. Né? Já respondi alguns desses questionamentos, mas não todos. Esse é o bizu do lead no ambiente digital. Tá certo? A seguir, mas não necessariamente em sequência, e eu vou explicar para vocês por quê, a gente tem a explicação. O que é a explicação? Bom, a explicação ele é ali a parte do teu texto jornalístico para a web em que vai complementar as informações do lead. Então, se eu escolhi quem, o que e onde para responder no lead, eu vou responder as outras perguntas na minha explicação. Tá? Além do mais, eu vou usar esse ponto de explicação, esses parágrafos de explicação, para explicar, para desenvolver melhor o que foi exposto no meu lead. Normalmente, a explicação ela é composta pelos questionamentos como e por quê. Mas, se eu achar pertinente, eu posso responder mais perguntas do que essas. Então, na minha estrutura de pirâmide deitada, eu tenho lead e explicação. Show de bola. Tá? Além disso, eu tenho um elemento chamado contextualização. O que é a contextualização? Na contextualização, eu trabalho a contextualização do meu texto jornalístico para a web quando eu utilizo de recursos gráficos ou recursos visuais para amparar aquilo que eu estou expondo no lead e na explicação. Ou seja, é no ponto de contextualização em que eu vou utilizar infográficos, vou usar vídeos, imagens, carrossel, se for uma rede social, reels, enfim. Tudo isso é parâmetro de contextualização. Ou seja, vocês vão utilizar ferramentas gráficas que ajudem o leitor de vocês, ou o espectador, enfim, dependendo da rede social, mas que ajudem o leitor digital de vocês, o internauta, a se inteirar daquele assunto. De que maneira? Da maneira mais simples possível. Por isso, os recursos visuais são importantes. Ele absorve melhor a informação utilizando esses recursos visuais. Tá? E aí, dentro dessa estrutura de pirâmide deitada, a gente tem um outro elemento chamado de exploração. O que é a exploração? É quando a gente fornece para o nosso internauta, para o nosso leitor, ferramentas para que ele explore e se desenvolva e conheça e aprenda mais sobre aquele conteúdo. Então, na minha exploração, normalmente eu faço correlações. Estou falando aqui sobre a guerra da Ucrânia e tal, e eu ponho ali um hiperlink, que é uma ferramenta muito válida, muito utilizada por todo redator de web. Né? Ponho ali um hiperlink que vai levar o meu leitor para uma outra matéria falando sobre essa divergência histórica que tem entre Ucrânia e Rússia, falando sobre o que é a região da Crimeia e por que ela causou tanto alvoroço, né? A galera que estudou aí fotojornalismo conhece um pouco esse termo de Crimeia, porque o fotojornalismo ele começa a engatinhar ali durante a Guerra da Crimeia, né? Que é mandado, teoricamente, o primeiro fotojornalista, né? O Roger Fenton, que foi fazer a cobertura da Guerra da Crimeia, e aí ele acabou sendo censurado porque ele não podia fazer fotos da guerra, ele só podia fazer fotos posadas de soldados e tal. Mas eu estou entrando em outra disciplina aqui, peço desculpas, divaguei. É porque eu ensino fotojornalismo também. Tá? Então, nesse ponto de exploração,
a gente utiliza ferramentas que vão fazer com que o leitor saia de onde ele está agora, no ambiente digital, e vá para outras páginas, para outros pontos, para uma rede social, para um blog, para um vídeo no canal no YouTube, qualquer coisa que faça com que ele saia digitalmente da página que ele está e vá parar em uma outra página. Tá? Essa é a estrutura, com esses 4 elementos, de novo, lead, explicação, contextualização e exploração. Essa é a estrutura do web jornalismo, da produção informacional para a internet. E aí eu queria até passar para o próximo slide, mas não tem. Porque a ideia não é encher vocês de slide aqui, isso vocês veem em sala de aula. A ideia é trocar uma ideia um pouco mais dinâmica. Tá? Então, olha só. Pirâmide deitada. Deixa eu tirar aqui, que eu quero olhar a cara de vocês. Cadê? Parar compartilhamento. Pronto, voltei, né? Gustavo, sou EAD. Desculpa perguntar, mas como consigo as horas? Preciso me inscrever no CIA? Não, Juliana, desculpa estar respondendo agora, que eu estava com o slide compartilhado, eu não conseguia ver, né, as respostas. No final, daqui a pouquinho, a gente vai divulgar aqui um link, que é o formulário de presença, e aí, Juliana, tu preenches esse link, preenche a tua presença lá, e as horas vão ser adicionadas para ti, tá bom? Só preencher direitinho ali, colocar a matrícula certinho, que as horas vão entrar, tá certo? Qualquer coisa, tu pode procurar a gente aqui na Estácio Madureira, que a gente dá um jeito. Vale quantas horas? Vale 10 horas, né, professora? Vale 10 horas de atividades AC, tá bom? Lembrando que agora, daqui a pouquinho, na verdade, às 19h, a gente vai ter um outro evento da Semana Nacional da Economia Criativa, que já vai valer mais de 10 horas, então só hoje vocês têm umas 50 horas para acumular, tá? Só hoje. E lembrando que a Semana Nacional da Economia Criativa vai a semana toda. Menos quarta-feira, que é feriado, claro. Então, tudo bem. Então, olha só, voltando aqui. Deixa eu admitir aqui a Isabelle. Enfim, voltando aqui. Se a estrutura de pirâmide deitada ela é composta só por esses elementos, se eles são relativamente simples da gente entender, eu tenho o lead, eu tenho a explicação. Show. Eu tenho a minha etapa de exploração, de contextualização, em que eu vou utilizar ali ferramentas gráficas, ferramentas visuais, vídeos, fotos e tal, não sei o que, lá. E eu tenho a minha ferramenta de exploração, em que eu vou colocar hiperlinks, basicamente. Ok? Se é só isso, o web jornalismo, por que ele é tão difícil? Porque a pirâmide deitada, ela não tem uma ordem, ela não exige de vocês, produtores de informação digital, não exige que vocês sigam uma ordem, ou seja, eu vou começar pelo lead, depois eu vou usar a explicação, depois a contextualização e depois a exploração. Não. A leitura, o consumo de informação na internet, ele é fluido. O próprio Josimar colocou aqui, lembra do exemplo que eu dei antes? Olha aqui, colocou aqui. Estou respondendo ao repórter, enviando as fotos e assistindo a palestra. Ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Se eu perguntasse para ele, Josimar, o que tu está fazendo primeiro? Respondendo o repórter, enviando foto ou assistindo a palestra? Ele vai falar, não estou fazendo nada primeiro, professor. Eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Esse é o lance da pirâmide deitada. Tá? Imagina aqui, vou pegar minha garrafinha de água dos Beatles como exemplo. Imagina aqui que eu estou com uma garrafinha de água, certo? O que a pirâmide invertida diz para vocês? Que vocês têm uma forma certa para beber essa água. Vocês vão abrir a tampinha, eu vou na minha cara, vão abrir a tampinha e vão fazer assim. Bebeu a água. No meu caso é café, mas bebeu a água. Tá? E agora o Josimar ainda está digitando o nome das fotos e o número das fotos. Eita, está fazendo serviço completo. Tá? Então, a pirâmide invertida, ela diz que sempre vocês vão precisar, para o leitor consumir a informação, que no caso aqui o exemplo é a água, ele vai precisar fazer isso. Não tem. Se ele quiser beber por aqui, não vai conseguir. Professor, mas eu faço isso quando eu saio para balada. Eu faço um buraco na latinha da cerveja aqui e bebo. Não vamos entrar nesse assunto agora. Tá bom? Mas boa prática, parabéns. A pirâmide deitada, ela diz que essa informação toda que eu falei para vocês, esses 4 pontos que eu falei para vocês, podem e devem ser consumidos simultaneamente. Não tem uma ordem. Se o meu leitor, vou usar aqui o Josimar de novo como exemplo, se o Josimar quiser começar a consumir o conteúdo que eu produzi utilizando a estrutura de pirâmide deitada, se ele quiser começar pela etapa de contextualização, ele pode. Ou seja, se o Josimar quiser começar
vendo primeiro o infográfico, vendo primeiro as imagens, vendo primeiro o vídeo, e depois ele vai ler o texto? Ele pode. Tá? Se ele quiser começar vendo o hiperlink, né, que tem ali, eu vou primeiro ler o hiperlink para me contextualizar, para depois voltar para a matéria original, para a matéria matriz, né, e ler aquilo ali. A pirâmide deitada recebe o nome de pirâmide deitada porque vocês consomem o conteúdo dela como se a água tivesse derramado. Se eu derramar a água aqui no chão, não tem uma ordem certa para vocês beberem a água do chão. Na verdade, o certo é não beber a água do chão. Não façam isso, tá? Vocês vão ficar doentes. Mas vamos supor que pudéssemos, tá? Não tem uma ordem certa. Vai começar por essa parte aqui da água, vai começar por essa parte dali, aquela parte ali. Não existe isso. De novo, só para fins de esclarecimento, porque eu tenho total confiança no discernimento de vocês, mas eu estou falando só por garantia, né? Não derrame água no chão e bebam. Tá? Isso não é higiênico. Mas também, se vocês quiserem, quem sou eu para julgar? A pirâmide deitada, ela funciona exatamente assim. É como se tivesse um vaso que derramou a água. E aí eu vou consumir aquela informação que está espalhada na internet. A internet hoje é o único meio que proporciona para a gente esse tipo de consumo digital. E ele é muito prático. Porque eu posso começar consumindo a minha informação na minha etapa de contextualização que eu pus lá na minha rede social, no meu Instagram, que é uma rede social feita para fotos, agora não, mas de um bom tempo, que explora vídeos também. Então, poxa, pega lá, quer dizer que todas essas etapas da pirâmide deitada não precisam necessariamente estar na mesma página, no mesmo blog, no mesmo portal de notícias? Não, não necessariamente. Tá? Vocês escolhem a ordem da informação. Por isso que o trabalho de vocês, enquanto novos jornalistas, é muito mais difícil do que o meu, enquanto velho jornalista. Olha, velho jornalista. Né? Os cabelos brancos, nossa, que terrível. Porque vocês têm que contemplar todos os cenários possíveis para que o receptor da informação de vocês receba aquela informação. Se ele começar lendo o que foi produzido ali na etapa X, vocês têm que fazer essa etapa X de modo que a informação como um todo seja compreendida. Não que ele fique perdido e desista, evada, né? Saia daquela página para ler aquela informação. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de portais de notícias que trabalham pirâmide deitada e trabalham bem esses elementos da pirâmide deitada. E aí eu abro para perguntas. Tá certo? Deixa eu espelhar aqui a minha tela de novo. Eu estou com o G1 aberto, área de trabalho, blá, blá, blá. Compartilhamento de tela. Certo? Estão me vendo? No caso, vocês estão vendo agora como eu vejo vocês, né? Estou aqui com o G1 aberto. G1, portal de notícias do Globo, pode ver aqui a página inicial dele, né? Então, vamos clicar em uma notícia, qualquer notícia, essa daqui que está em destaque. Ataque a Kiev é resposta à explosão de ponte na Crimeia, diz Putin. Vou abrir aqui uma nova aba. Tá? Estamos aqui. Ela tem um título e ela tem um lead. Tá? Esse subtítulo ou esse sutiã, dependendo do jargão que vocês queiram utilizar, os dois são válidos. Ele responde a alguns questionamentos. O título: Rússia lança maior ataque aéreo desde o início da guerra na Ucrânia em vingança por ponte da Crimeia. 14 morrem. Polícia diz que mísseis também deixaram 97 feridos em um dos piores bombardeios à capital ucraniana desde o início da invasão russa ao país vizinho. Então, estou respondendo alguns dos meus questionamentos aqui do jornalismo. Putin, que deve estar Putin, fala da retaliação após a explosão da ponte russa na Crimeia e G7 anuncia cúpula de emergência. Não respondi todos os questionamentos aqui, olha. Quais são eles? Quem, o que, onde, como, quando e por quê. Não respondi tudo. Onde eles estão desenvolvidos? Ao longo do texto jornalístico. Tá? Aqui tem um vídeo que eu não consigo carregar porque eu estou usando a internet da Estácio e ela barra, né, o carregamento. Mas então já entra aqui com recurso visual, ó, recurso gráfico. Tá? Então já não é mais vídeo, nem explicação. E aqui, ó, eu tenho o G1, eu abri o G1 porque ele usa uma série de hiperlinks. Depois de mais de 3 meses sem ataques, Kiev já é um hiperlink. Se eu clicar nesse hiperlink aqui, vou abrir aqui as informações de Kiev, ele me leva para todas as informações relacionadas a Kiev.
fazendo ela referência ou não ao ataque da bomba aqui, da ponte. Tá? Rússia é a mesma coisa. E aí tem uma publicidadezinha, o presidente russo, Vladimir Putin, bombardeio no sábado. Olha, que bombardeio? Eu não estava sabendo nada. Sábado eu estava na balada, porque é mais do que justo, e eu não recebi informações jornalísticas, não li nada. Deixa eu ver o que é isso. Clico aqui no hiperlink, e aí leio a matéria do próprio G1, explosões destroem parte da ponte, da única ponte entre Rússia e Crimeia, Poxa, já li, entendi? Beleza, vou voltar para a minha matéria original. A Península Ucraniana, blá, 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 blá. E aí ele intercala isso, claro, com entrevistas, com falas, como é da boa prática jornalística, e ele intercala isso com uma série de hiperlinks e fotos, olha. Foto, vídeo lá em cima, né? E aí é uma matéria bem produzida, não é nenhuma matéria, na verdade, isso aqui é uma reportagem. Ok? Mostra aqui a ponte em chamas. Essa ponte Rio-Niterói, ó. É igualzinho, né, Gustavo? Os vídeos que eu não posso carregar porque eu estou na internet da Estácio e tudo. Então, olha como o G1 trabalha essas ferramentas. Tá? Ele trabalha bem, mas ele usa e abusa de hiperlinks. Cadê os hiperlinks? Tá aqui. Aqui em cima, ó. Emmanuel Macron, presidente da França, Olaf Scholz, não sei o quê. Se eu clicar, eu vou saber quem são essas pessoas. Por que o G1, um portal de notícias, trabalha dessa maneira? Porque o próprio G1 tem muito conteúdo sobre as informações do mundo. E aí ele leva para páginas dele mesmo, ó. Nunca é uma página de fora, sempre é uma página do G1. Tá? Então, quando se trabalha num veículo de comunicação que tem... Poxa, a Isa se separou, olha, muito triste. Que tem esse tipo de ferramenta, eu devo sim usar e abusar. Agora, imagina que vocês são contratados pelo G1. Vocês passaram a vida toda como eu, fazendo jornalismo impresso. E vocês são contratados pelo G1. Na cabeça de vocês, enquanto jornalistas, produtores daquela informação, vocês têm que conseguir estruturar o texto jornalístico levando em consideração essas ferramentas aqui. Não é o editor de vocês que vai fazer isso. Não é sei lá, o web designer que vai fazer isso. Não são vocês. Tá? Então, dependendo do veículo que vocês trabalham, isso vai ser essas habilidades vão ser mais ou menos requeridas. Eu posso trabalhar essa estrutura de pirâmide deitada de uma outra forma. Vou abrir aqui uma notícia aqui do Mundo Estranho, por exemplo. Esse aqui não, deixa eu ver, essa aqui dos gatos. Não, do lápis. Essa aqui. Gatos por dentro e por fora. Ai, tem que pagar. Pera lá que eu vou já dar um jeito nisso aqui, gente. Olha só. Olha o macetezinho. Gustavo. Oi. Eu tenho uma dúvida referente ao hiperlink. Pode falar. Então, para eu poder utilizar o hiperlink, eu preciso direcionar para uma matéria ou alguma coisa no mesmo site em que eu estou postando, que eu estou publicando? Ou pode ser de outro? Não necessariamente. Tá? O G1 faz isso, como eu disse, porque ele tem muito conteúdo produzido sobre notícias do mundo todo. Mas, se no teu blog, no teu portal de notícias ali, já numa envergadura menor, nem com não tanto conteúdo quanto o G1, tu quiseres complementar a informação para um site de fora, não tem problema. Agora, tu também tem que pensar estrategicamente, pensar empresarialmente. Será que é viável levar ele lá para fora? E será que ele vai voltar depois? Vai ter que levar uma série de coisas em consideração. Tá, mas não tem problema nenhum, não. Mas aí eu preciso de... como eu posso dizer? Eu posso escolher qualquer site, por exemplo, ou eu tenho que ter... Como é o nome que fala, gente? Eu tenho que solicitar para o dono da empresa ou posso escolher, assim, aleatoriamente? Não, tu não precisa solicitar. Tu só não pode, claro, deturpar o sentido da informação daquele site ali. Tu não pode pegar um site, por exemplo, esse aqui, olha essa notícia. Gatos por dentro e por fora. Conheça a anatomia do gato, blá, 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 tá, show de bola. Tu não pode escrever um artigo falando sobre como cozinhar gatos. Vamos supor que tu tem uma descendência chinesa. Como cozinhar gatos, isso foi relativamente xenofóbico, peço desculpas. Um artigo sobre como preparar pratos à base de carne de gato e levar botar um link, um hiperlink aqui para a matéria da Mundo Estranho. É super interessante.
que aí tu está deturpando o sentido original através do qual essa matéria foi criada, para o qual essa matéria foi criada. Tá? Não deturpando, não precisa pedir autorização. Ok? Então, eu abri aqui, olha só, eu não assino a Super Interessante, então, para abrir a informação sem vir para essa página aqui de cobrança, eu só não carrego as imagens. Truques. Então, quando a página está carregando, eu aperto o ESC para ela parar de carregar. Aí ele me mostra a matéria toda, olha só. Gatos por dentro e por fora. E aí ele fala um pouco da estrutura, dos pelos, da limpeza, blá, blá, blá. E bem aqui, ó, um infográfico. Lembrando que um infográfico é quando a gente alia harmonicamente informação visual, gráfica e textual ao mesmo tempo, tá bom? No mesmo conteúdo. Então, tem aqui, ó, fotinho do gato partido no meio, para a gente poder ver por dentro dele, ok? E eu já abri aqui esse link, que é esse aqui, deixa eu ver, tem tanta coisa aberta, é esse mesmo, olha só. Levou aqui para um infográfico bonitinho, falando onde é que é o esôfago, a traqueia, bonitinho. Olha como é super interessante, ela trabalha essas ferramentas também. A Super, ela trabalha muito mais a nossa etapa de auxílio visual, auxílio gráfico, imagens, fotos, vídeos, textos, infográficos, do que hiperlinks. Ó, não tem um hiperlink na matéria da Super. Não tem um hiperlink. Né? Isso daqui não são hiperlinks, são links. Né? Olfato, audição, não tem nada de hiperlink na matéria da Super Interessante. Por quê? Porque a linha editorial da Super não é te levar para outra revista super interessante. É te informar por completo sobre aquilo. Então, olha, ela não trabalha com hiperlinks. Então, além de vocês, do espectador de vocês, do leitor de vocês, não ter uma ordem para consumir, deixa eu voltar aqui, né, para eu ver aqui as carinhas. Além do leitor de vocês não ter uma ordem para consumir a informação na estrutura de pirâmide deitada, vocês não necessariamente precisam trabalhar todos os aspectos dela. Vocês só precisam ter em mente que, na pirâmide deitada, ou seja, no texto jornalístico para a web, a informação ela é fluida. E cabe ao receptor daquela informação compreender de qual é a melhor maneira que ele tem para acessar aquela informação, dependendo, claro, da rotina dele. Né? Eu posso estar acessando essa matéria da Super Interessante no meu celular, com o meu pacote de dados, que já acabou. Sabe como é? A vida é difícil. E eu não tenho como abrir fotos e vídeos e não sei o quê. Então, eu não vou começar pelo infográfico. Eu vou só ler o texto. Quando eu chegar em casa e conectar no Wi-Fi, eu acesso as informações visuais, acesso ao infográfico, acesso tudo. Então, vocês precisam lembrar, ter em mente que hoje o espectador, o leitor, ele tem essas ferramentas à disposição dele. E nós, enquanto produtores de informação, nós precisamos nos curvar a essa rotina que ele tem nas redes sociais. Só que a pirâmide deitada, ela é a estrutura para produzir texto no ambiente digital e ela é uma ferramenta que a gente tem para otimizar o consumo do nosso conteúdo. Vocês entenderam o que eu falei? Vocês discordam do que eu falei? Porque vocês podem discordar também. Vocês são consumidores e produtores de informação. Vocês são prosumers de informação. Vocês produzem e consomem informação, especialmente se tratando de redes sociais digitais. Vocês entenderam o que eu falei? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma crítica? Nunca comi carne de gato antes que vocês perguntem. Não sabendo, pelo menos. Eu já fui a muitos jogos de futebol e, bom, não tinha nenhum gato ao redor do estádio. Não? Pus todo mundo para dormir, Natália. Tá tudo certo, professor. Tudo que o senhor está falando está fazendo sentido, porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com monitoramento de veículos e a gente vê que muitas vezes os títulos não são coerentes. Não faz juízo ao conteúdo em si. Exato. E aí o que poderia passar por nós como um erro? Errou, é clickbait, né? Só para eu clicar aqui e tal, que também tem muito disso na internet. Na verdade, é um conteúdo que ele está ali espalhado, como água que derramou pelo chão. Essa é a estrutura da pirâmide deitada. Tá? Agora, se não houver ali em nenhum hiperlink, nenhum gráfico, nenhuma foto, nenhum vídeo, nada do que o título sugeria, aí provavelmente é um clickbait.
a gente está muito sujeito a isso na internet. Eu recebo essas recomendações constantemente no Google, né, no meu Explorer do Google, e eu vou bloqueando esses sites que fazem clickbait. Acontece muito, ó, como a Joyce falou. Aí, deixa eu ver aqui a Vanessa. Pode repetir essa última parte, por favor? Depende de qual última parte, porque a última coisa que eu falei foi sobre carne de gato, então não sei se é essa parte que tu queres. Eu imagino que não. Qual a última parte, Vanessa? Fiquei confusa, minha memória é ruim. Acontece estando no Google, ainda mais na aba de esportes. É verdade, Joyce. O link de presença. Boa, Maurílio, bem lembrado. Muito obrigado. Deixa eu passar essa bola para a Natália aqui, então, que está me auxiliando. Tá. Esperando o professor dizer assim, estamos chegando ao final. Ela está esperando, tá vendo só? Então, gente, olha só. Vamos arrematar as perguntas de vocês. Se não tiver mais nenhuma pergunta, aí eu falo assim, ó, meu telefone travou depois que você estava falando da super interessante, que ela não usa hiperlink. Então, Vanessa, na verdade, eu peguei 2 exemplos aqui que trabalham muito bem o webjornalismo, para mostrar como utiliza muito um dos recursos, que é o de hiperlinks, porque ele tem muito conteúdo produzido sobre aquilo, então ele busca nele mesmo, mas pode buscar numa fonte fora também, não tem problema. E, em contrapartida, eu usei o exemplo aqui da Super Interessante, que não tem interesse em te levar para outros lugares, ela quer a tua atenção focada ali naquela página. Não é que ela não tenha outro conteúdo produzido sobre a anatomia dos gatos, por exemplo, com certeza tem, só que ela não tem esse foco. Ela quer te colocar ali, naquela página, para consumir aquela informação com aquelas ferramentas que ela disponibiliza. Então, quase nunca, vocês podem acessar o site da Super, quase nunca vocês vão ver matérias digitais da Super Interessante utilizando hiperlinks. Ela quer Ih, ficou mudo aí, não estou te ouvindo. Voltei. Então, eu estava só lendo aqui, Josimar. Igual a revista eletrônica Náutica, né? Eu confesso que eu não conheço, mas confio no teu julgamento. Então, sei que deve ser assim, sim. Então, Vanessa, em síntese, a Super, por exemplo, ela não utiliza hiperlinks porque não é interessante para ela utilizar. Ela utiliza outras ferramentas da pirâmide deitada, que são as ferramentas de auxílio visual, gráficos e tudo ali. Ela não quer te levar para outro ambiente. É uma estratégia editorial. Não acontece. Como eu disse, a pirâmide deitada e seus elementos são ferramentas que a gente tem para a produção do webjornalismo. Não quer dizer obrigatoriamente que a gente tenha que utilizar todas, diferente da pirâmide invertida, em que a gente tem que seguir aquela estrutura ali. Eu não sou muito fã de pirâmide invertida, você já deve ter percebido, né? Se alguns dos meus colegas professores me escutam falando isso, eles já botar meu nome na macumba, não sei, mas eu realmente não sou muito fã da pirâmide invertida, não. Desculpa, Natália. Agora, conforme a professora Natália pediu, vou dizer as palavras. Estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro. Vocês vão fazer a... Não precisa ligar o microfone. Que pena, pô. Eu senti um pouco de falsidade, mas tudo bem. E a professora Natália vai disponibilizar o link para a lista de presença. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha colaborado com a produção de vocês e que eu não tenha falado muita bobagem. Aí já é um pouco mais difícil. Tá? Nota 9. Boa, 9 dá para passar. Nessa nossa caminhada para o mundo digital, que eu saí do mundo analógico para o digital, seria o linear e o não linear, o futuro é esse, né? A gente clicar e buscar informação da maneira que a gente quer. Ficar lendo desde o primeiro parágrafo para chegar lá embaixo, 340 linhas, para saber o que aconteceu. Exatamente. Me lembro da fotografia. Fazendo exemplo, uma análise... Pode falar, Josimar. O acidente ocorreu no Meia, certo? Na esquina da Emengada com a Dias da Cruz. A minha foto, a minha imagem, cheguei a mostrar lá o leão lá da esquina da Rua Emengada com o Dias da Cruz.
né? Aí a pessoa já sabia, olhando a imagem, onde é que foi, visualmente. Né? E agora a gente coloca a foto, clica na foto e já mostra lá o acidente. Exatamente. É o que a mídia que a gente trabalha hoje possibilita que a gente faça. A informação fica mais dinâmica. Em contrapartida, é mais fácil que a gente caia em algumas armadilhas comunicacionais, como as próprias fake news. Mas isso aí é pauta para um outro encontro, a gente pode fazer específico sobre isso, que eu acho muito necessário, especialmente nos tempos atuais. Tá bom? A Natália fez um pedido, e eu acho que vocês não deveriam negar esse pedido dela, porque faz mal negar pedido de professora de semiótica. Ela pediu para que vocês abrissem a câmera um pouquinho para ela fazer um print ali, registrar todo mundo bonitinho, né? Ou não, de repente vocês estão todos remelentos e tal, mas não, eu tô bacana, então tudo bem. Ó, o pessoal abrindo a câmera aí. Já, e aí a Natália vai tirar o print. Eu não sei quando é que ela vai tirar. Quem está vendo a aula tomando banho também precisa ligar a câmera? Não, Isabelle, não precisa, tá? Pode se concentrar aí no banho. Eu tô sem câmera, o negócio jogou um caô aqui, Natália. Tô sem câmera. Tá bom, vou fingir que eu acredito. Tô sem câmera também. Gente, tomando banho, não tem risco de oxidar o telefone, não. Vocês são verdade. Oxidar o telefone, a gente tá tomando banho aonde, Natália? Ué, mas tem vapor de água no banheiro, gente. Não, alta tecnologia. Nossa, eu tô na sala de casa, hein? Tá? Já foi o print? Olha aí, pessoal. Todo mundo apagado. Cadê? Carinha bonita. Deixar com sorrir. Foi, sorriso falso. Eu coloquei 2, eu tô enchendo a minha filha de print. Eu tenho que fazer outro grupo para mim, porque eu fiz um grupo para mim mesmo, depois eu saí do grupo. É o seguinte, eu coloquei 2 forms ali. Um é obrigatório, que é o link da lista de presença, que é o que vai para a gerência acadêmica computar as horas, tá? E o outro é só para quem quiser certificado, tá bom? Então, são 2 formulários, um está escrito link de presença, formas de presença. Tá? Esse é para a gerência acadêmica que computar lá no CIA. E o outro é para a emissão de certificado, tá? Então, Cristiane, eu vou te pedir para preencher o outro, porque aí com o certificado você consegue pedir lá, tá bom? Eu não sei, você sabe, Gustavo, a unidade da Cristiane não aparece no forms de presença que a agência acadêmica enviou. E é esse caso? Nesse caso, o ideal seria a gente pegar a matrícula dela toda e tentar lançar manual. Ok. Então tem um outro link aí, Cristiane, que é o certificado. E além de receber o certificado, a gente já passou a matrícula aí em qualquer questão. Se você não conseguir com o certificado, a gente pede aqui para lançar. Tá bom? Inclusive, tem um momento lá que vocês fazem um resuminho, você pode escrever lá que você não conseguiu enviar o link de presença. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Pessoal, eu não estou encontrando também a minha unidade. Tá? Tem unidade só de outros estados. Mato Grosso não tem. A pessoa excluída. Não diga isso. Estácio ou Aiden? Estácio. Tem Cristo Rei, mas não tem Várzea Grande. Coloca isso no outro forms, tem um espaço que você pode escrever. Coloca isso lá, por favor, para eu sinalizar, mas já escrevendo lá, a gente já envia o certificado. Eu estou preparando as coisas aqui. Só esperar vocês acabarem de preencher os formulários para eu disparar o e-mail. Será que tem problema eu colocar o Cristo Rei? Eu acho que não, depois... Porque assim, é na mesma cidade. Preenche os dois. Preenche os dois. Os 2 formulários, o de presença e coloca outra unidade, preenche esse certificado, porque aí qualquer coisa você tem certificado. Tá? Ok.
E-mail, Thiago, coloca o seu e-mail mesmo, é o melhor e-mail que você vai abrir, ver e pegar o certificado, seu e-mail pessoal. Eu acho que é o melhor aqui nesse momento. Tá? Não sei se vocês têm a mania de abrir o outro, mas esse eu sei que vocês abrem. Gente, olha só. A gente tem daqui a pouquinho mesmo, às 19 horas, estou abrindo aqui, uma oficina. Só um minuto. Abrindo o PDF. Segunda-feira, tivemos 2 atividades de manhã, 10 de outubro, às 19 horas. Abertura da Semana Nacional dos Cursos de Economia Criativa, uma palestra sobre criatividade e recomeços da Ana Castelo Branco, que é criativa publicitária, criou estratégias e campanhas para marcas nacionais e globais, né, participou de eventos como o TEDx e é responsável hoje pela área de comunicação de consultoria de impacto positivo e impacto beyond. E aí tem um link de acesso aqui que eu vou colocar para vocês, é daqui a pouquinho, 19 horas, também valendo horas a ser. Essa é a programação nacional. E amanhã, na nossa programação local, nós temos 2 atividades. Estou colocando aqui para vocês o link da atividade da 19, a atividade nacional. Tá? E amanhã, né, a gente tem 2 atividades aqui pela CJ. Às 14 horas, o Emerson Pereira, que é da Império Serrano, jornalista e assessor de imprensa, vai dar uma oficina presencial, porque ele vai mostrar o documentário que ele fez, vai falar sobre a produção do documentário. Então, quem tem aula de manhã já estica um pouquinho, faz um lanchinho, vem para cá para participar. Vale a pena, porque é a oportunidade de fazer networking, gente, de conhecer o Emerson, de trocar figurinha com ele. Quem for aluno que puder chegar mais cedo, chega mais cedo para participar também. Eu vou até tentar gravar, mas eu não prometo nada, porque nesse caso a gente vai ter que vir na câmera, né? E tem um cartão de memória para gravar a atividade toda com o Emerson. Mas amanhã às 14 horas a gente tem o Emerson. E às 17 horas a gente tem uma outra atividade com um ex-aluno meu. Nossa, quanto tempo que eu sou professora, gente, ele se formou. Ele se formou deve ter uns 3 ou 4 anos e que trabalha com jornalismo esportivo. O TCC dele, já virou livro, está sendo vendido na Amazon. E ele trabalha com jornalismo alternativo, jornalismo esportivo também, e ele vai contar a experiência dele, né, que é o Gabriel de Oliveira. Então, amanhã às 17 horas para o Teams, eu já estou também divulgando o link nos grupos, e lá no Instagram, e no Instagram da CDJ. Então, quem for de outras unidades, só acompanhar a nossa CDJ Madu, é o nosso Instagram. A programação local está todinha lá no Instagram, tá, para vocês acompanharem. E a programação nacional, a Estácia está divulgando também, mas deixa eu ver se eu consigo deixar aqui para vocês. Não tem como colocar nisso. Por que, professor? Não sei. Enfim, não sei, era para eu conseguir colocar no anexo aqui, mas eu não estou conseguindo colocar anexo, tá? Da programação nacional, porque amanhã de manhã também tem atividade da programação nacional, tá? Felipe, qual o link? Qual o link que vai ser ativado quando chegar o horário marcado? Sim, esse link é da palestra, das 19, tá? Geralmente acontece isso. Tem que alguém abrir a sala primeiro. Lá para as 6h30 da noite já deve ter, o post já deve ter aberto a sala. Tá bom? Beijos. Até daqui a pouco. A gente se encontra na atividade nacional. E é isso, semana de ganhar horas a ser, semana de ganhar conhecimento. Né? Enquanto descansa, aprende. É verdade. Enquanto descansa, aprende. Enquanto toma banho, aprende. Enquanto toma banho, aprende. Vamos fazer isso, o slogan da Estácio. Enquanto toma banho, deslocando, aprende. Essa pergunta para preencher para as horas A a C, você já coloca direto ou precisa botar a matrícula aqui no chat?
Não entendi. As horas, para a gente receber essas horas, tem outro link para preencher ou precisa só colocar a matrícula aqui e o nome? No chat. Não precisa colocar matrícula, não. Coloquei o link já. Ah, já? Eu já coloquei o link. Deixa eu ver lá, deixa eu subir aqui. Tá O aí, ó, link da atividade das 19 horas. Tem aqui emissão de certificado. Ó, tô colocando de novo. Formas de presença. Olha, alguém já tinha sido mais rápido que eu. Negativo. Ah, agora sim. Beleza. É isso, gente. É Até isso. daqui a pouco. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada, galera. Tchau, tchau. Sempre um prazer estar com vocês, gente. Abraço. Abração.